Eu costumava acreditar que o amor verdadeiro resistia a tudo, que promessas feitas com os olhos não precisavam ser juradas em altar nenhum. Mas isso foi antes de descobrir que às vezes o amor não é destruído pelo tempo, mas por decisões. Daniel era o homem que eu mais amava e também o homem que me abandonou. Ele não apenas virou as costas para mim, ele me deixou, com 2 filhos recém-nascidos nos braços. E o pior, não foi por acaso. Foi planejado. A mãe dele, uma mulher fria, calculista, queria me apagar da vida dele. E quase conseguiu. Quase. Conheci Daniel numa cafeteria pequena em Nova York. Eu tinha acabado de sair de um dia pesado de trabalho como designer júnior, e ele estava desenhando um projeto à mão livre numa folha dobrada. Trocamos olhares, depois palavras, depois promessas. Em poucos meses, estávamos dividindo o mesmo teto, falando sobre filhos, viagem, futuro. Ele dizia que eu o fazia se sentir livre da pressão da família. E eu acreditava, porque ele me olhava com os olhos de quem enxerga, não julga. Quando descobri que estava grávida, tremi de medo, mas ele chorou de alegria. Disse que seria o melhor pai do mundo, que nossos filhos seriam criados com amor. Gêmeos, Clara. Ele dizia, 2 bênçãos. E eu acreditei. A primeira vez que vi Margaret, mãe dele, entendi de onde vinham as rachaduras. Ela era o tipo de mulher que sorria com os lábios, mas te rasgava com os olhos. O jantar na casa dela parecia um teste. A comida era perfeita, a mesa impecável, mas o clima era sufocante. Quando mencionei que estava grávida, ela apenas respondeu: "Que surpresa! E tão fora de hora!" Ali eu soube. Aquela mulher me odiava. E pior, ela queria me apagar. Comecei a notar mudanças em Daniel. Ele ficava em silêncio, evitava o toque, dizia que estava cansado. Eu tentava conversar, mas ele se fechava, como se a voz dela estivesse mais alta que a nossa história. Os gêmeos nasceram numa manhã fria de janeiro. Eu estava exausta, mas quando vi os olhos deles, tudo fez sentido. Daniel o segurou no colo, emocionado. Mas 2 dias depois, ele apareceu diferente. O olhar vazio. Ele disse que não podia mais, que aquilo tudo era demais, que a mãe dele estava certa, que nós não éramos do mesmo mundo. Ele deixou a chave em cima da mesa e foi embora, sem olhar para trás, sem dizer adeus. Eu não consegui nem gritar. Só fiquei ali, parada, com 2 bebês no colo e o coração em cacos. Os dias que vieram depois foram escuros. Eu mal comia. Chorava escondida no banheiro. Segurava meus filhos no colo e me perguntava como iria sustentar os 3. Perdi meu emprego. Ninguém queria contratar uma mãe de gêmeos recém-nascidos. As contas se acumulavam, mas em algum lugar dentro de mim, algo despertou. Eu olhei para eles, dormindo no berço, e prometi que não importava o quanto doía. Eu não ia desistir, porque eles eram tudo o que eu tinha, e também tudo o que eu precisava. Comecei a fazer trabalhos de design como freelancer com um notebook na mesa da cozinha. Enquanto um dormia, o outro chorava. Enquanto eu trocava fraldas, respondia e-mails. Dormia 3 horas por noite. Vivia com pouco, mas estava de pé. Um dia, uma cliente se encantou com minha história. Disse que eu era uma guerreira e indicou meu nome para um programa local que mostrava histórias inspiradoras. Uma semana depois, um repórter bateu na minha porta. Eu quase recusei, mas algo me disse: "Deixa o mundo ver quem você é." E eu deixei. A reportagem foi ao ar num domingo à noite. Mostrou minha casa simples, meus filhos brincando no chão da sala, eu trabalhando entre brinquedos e papéis. Contaram minha história. Falaram do abandono, da luta, da superação e do amor que me manteve viva. O que eu não sabia é que Daniel estava assistindo, ao lado da mãe dele, e quando ele viu nossos filhos na tela, algo quebrou.
No dia seguinte, ele me ligou. Mandou mensagem, escreveu e-mail. Eu errei. Você é incrível. Me perdoa. Mas eu não respondi, porque agora eu já sabia. Quem sai quando tudo escurece não merece estar quando as luzes se acendem. Hoje, meus filhos crescem com amor, com verdade, e com uma mãe que escolheu se reconstruir. Daniel? Ele continua tentando provar que mudou, mas eu já não espero mais nada, porque o que me sustentou nos dias mais difíceis foi a fé, não ele. Foi a força de quem descobre que é capaz de seguir, mesmo quando foi deixada para trás. Meses depois, recebi uma carta. Era da Margaret, a mãe dele. Não era um pedido de desculpas, era uma tentativa de justificar o que não se justifica. Ela dizia que só queria proteger o filho, que a família deles era frágil diante da opinião pública, que eu não era o tipo de mulher que eles esperavam. Mas o que ela nunca entendeu é que eu não precisava da aprovação dela, só precisava que o pai dos meus filhos tivesse coragem, coragem de ficar. Mas ele escolheu sair, e quando alguém escolhe sair, não há carta, nem flor, nem lembrança que apague. Ela terminou dizendo: espero que um dia você entenda minhas razões. Eu terminei de ler, sorri e joguei a carta no lixo, porque algumas histórias não merecem ser guardadas,